Bastidores da Bíblia, episódio número 33, 16 de dezembro de 2021. Temos hoje então a nossa última live do ano, última live de 2021. Então, todos e todas sejam muito bem-vindos aqui a esse momento de reflexão bíblica, de estudo, de aprofundamento da Palavra de Deus e da nossa fé, tá certo? Sejam todos bem-vindos, todos que estão chegando agora. Boa noite a todos, boa noite a todos, a todas. Hoje então teremos essa última live que não poderia ser diferente, pelos dias que estamos vivendo, do que fazer uma boa reflexão sobre o Natal, sobre o mistério que estamos para celebrar, já que estamos nesse tempo de preparação para o Natal e que já nas duas últimas lives viemos refletindo sobre ele, sobre o tempo do Advento, o que é o tempo do Advento, a sua importância, as suas características, a sua dimensão bíblica. E na última live focalizamos um pouco a figura mais importante do Advento, depois do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o objeto da nossa espera e da nossa esperança, a Virgem Maria. Aquela que, por vocação de Deus, por vontade de Deus, viveu esse advento, esse tempo de preparação para a chegada do Messias, do Salvador da humanidade, para a chegada do seu Filho, de uma forma única, de uma forma especial. E aí dedicamos a última live sobre a Virgem Maria como mulher do Advento, né? Mulher do Advento. E hoje eu tenho uma proposta diferente para vocês, e aí eu queria explicar um pouco para que todos vocês possam acompanhar bem. Hoje é muito importante que nós acompanhemos essa live do início até o fim, porque ela é uma live, nós poderíamos dizer, isso já aconteceu algumas vezes, é uma live concatenada. Um assunto vai puxar o outro. Então, como é que nós vamos fazer? Só para eu expor um pouco e você ter ideia um pouco do caminho que nós vamos percorrer. E hoje tem muita coisa interessante mesmo e que eu acho que ninguém de vocês pode perder, né? Então, pode ir chamando mais gente que vocês conhecem, convidem, partilhem aí essa live que está começando agora. Então, nós em primeiro lugar vamos fazer uma apresentação, uma introdução, refletindo um pouco sobre as diferentes formas que as pessoas têm de encarar o Natal, né? Então, vamos fazer, claro, essa breve reflexão a partir da fé, né? Então, como é que os seres humanos, os homens e as mulheres, que postura adotam diante do Natal, né? E aí nós vamos apresentar algo muito bonito, muito rico e muito desconhecido da liturgia da igreja, que são as antífonas maiores do Advento. Uma beleza da liturgia da igreja, mas que passa para grande parte dos católicos absolutamente desapercebidas no tempo do Advento. E vamos refletir um pouco sobre isso. Depois vamos entrar de cheio na questão do Natal. Vamos ver o Natal como fato e como mistério. É um fato histórico, um acontecimento. Nós não acreditamos numa fábula, nós não acreditamos numa lenda, nós não acreditamos aqui, a nossa fé não se baseia em relatos simbólicos de sentimentos de bondade, de sentimentos humanitários. Não é isso o Natal. É o Natal como fato e como mistério. E aí, a partir daí, aí nós vamos subir o voo. E aí eu vou oferecer a vocês uma reflexão a partir de tudo isso sobre a essência do mistério do Natal. Vamos fazer uma reflexão teológica e espiritual sobre a essência do mistério do Natal, que muitas vezes passa sem que muitos, até sacerdotes, nas missas, passa-se sem fazer comentários sobre isso, sem explicar bem
o que está por detrás do Natal. Ou, melhor ainda, que está o núcleo, né? O núcleo teológico, o núcleo de fé do Natal. E aí que eu uso a metáfora de Deus que virou o jogo, porque Deus não nega, não contraria, mas supera em muito as expectativas da humanidade, né? Da humanidade até hoje, né? Então é um pouco esse caminho que nós vamos fazer. Então vamos começar. Quando a gente fala de Natal, é difícil encontrar, se encontra, é verdade, mas é difícil encontrar uma pessoa que seja contra o Natal, que não gosta do Natal. Vai existir uma ou outra pessoa por motivos muito particulares, mas em geral, no mundo inteiro e no nosso país, entre nós, se gosta muito do Natal. É uma festa muito celebrada e que abrange várias camadas de pessoas. Aqui eu queria pensar pelo menos em 3 grupos de pessoas. Como essas diferenças de pessoas e como elas encaram um pouco o Natal. Claro que aqui eu coloquei 3 grupos, 3 classes que são exemplos. Não quer dizer que uma pessoa se aplica a um grupo, ou todo mundo é assim. Não, é só para a gente conseguir um pouco tentar refletir sobre essa diferença e como é importante ir mais a fundo, né? Ir mais a fundo, né? E nós estamos numa época importante para isso. Hoje é 16 de dezembro, então nós hoje estamos encerrando a primeira parte do Advento. A primeira parte do Advento que vai do primeiro domingo do Advento ao dia 16 de dezembro. Então, encerrando essa primeira parte do Advento, amanhã, dia 17, nós começamos aquela parte de uma preparação mais intensa para o Natal, certo? Uma preparação dos nossos corações, das nossas famílias, da nossa vida para a celebração do mistério do Natal, aquilo que podemos chamar também de a Semana Santa do Advento, de 17 até o dia 24 de dezembro. Então, como é que as pessoas encaram o Natal, né? Então, em primeiro lugar, nós temos, eu conheço, vocês com certeza conhecem, nós temos aquelas pessoas que publicamente, né, não é por ser melhores ou piores do que ninguém, publicamente não acreditam em Deus, manifestam não acreditar em Deus, né? Não acreditam em Deus, não acreditam em Cristo, não acreditam, não pertencem à igreja, ou não pertencem a nenhuma religião cristã, né? Mas essas pessoas, se a gente observar bem, têm uma relação com o Natal. São pessoas que vão valorizar em primeiro lugar os sentimentos natalinos, esses sentimentos que aparecem tanto, por exemplo, no comércio, no marketing dessas semanas, que aparece muito nas redes sociais. Então, os sentimentos de paz, de harmonia, né, de reconciliação, que todos são sentimentos oriundos do sentido mais profundo da festa, que é o sentido cristão. Mas as pessoas ficam no campo dos sentimentos, dos valores humanitários, sobre a paz, sobre a importância da família, sobre a importância de agradecer, de fechar bem o ano, né? Porque no nosso país, no hemisfério sul, o Natal vai coincidindo com o final do ano civil, né? Então, depois iniciativas sociais, a questão das pessoas em situação de pobreza, em situação de desemprego. Então, as pessoas se sentem motivadas em fazer algo mais, em demonstrar amor, altruísmo, né? Então, e isso em geral não é necessário ter uma religião. A gente vê isso em pessoas que não têm sequer prática religiosa, né? As festas familiares, né? O encontro do dia de Natal, da noite de Natal, né? Então nós temos um primeiro grupo. Aqui nós estamos desprezando ninguém, hein? Estamos simplesmente querendo descrever algumas tipologias que podem nos ajudar a entender o verdadeiro Natal, né? Depois nós temos, já entrando aqui mais no âmbito religioso, cristão, e aqui principalmente entre católicos e
e protestantes evangélicos. Temos, infelizmente, no meio das pessoas de fé, no meio daquelas pessoas que fazem parte, que dizem acreditar em Cristo, que pertencem a uma igreja, a uma congregação, a uma denominação religiosa cristã, aqueles que têm uma fé, mas uma fé apenas formal, apenas um pouco folclórica, que eu digo folclórica porque às vezes ela é devida a uma tradição de família, uma tradição local, ou porque a pessoa sempre pensou assim. Então é uma fé apenas formal. Aqui eu não digo formal no aspecto teológico, né? Porque quando eu falo fé formal em linguagem teológica quer dizer uma outra coisa, mas simplesmente no significado popular, uma fé apenas formal, folclórica. Ou seja, pessoas, e só quem sabe mais disso mesmo é cada um, né? Que tem uma vivência aparente da fé. O que é uma vivência aparente da fé? Nós sabemos que ninguém é santo, né? Ninguém é santo. Mas também não quer dizer que então ninguém busca a santidade, né? Que buscar viver a fé e não viver a fé seja a mesma coisa. Então, pessoas que têm uma vivência aparente da fé que possuem um abismo entre a fé que professam, ou dizem professar, e a vida que levam, né? E esse abismo criado por eles mesmos, né? Por suas atitudes, por suas escolhas, né? Então são pessoas que valorizam a data religiosa, sabem, é importante o Natal, está o tempo do Natal, Jesus é o centro do Natal, dizem isso a torto e a direito, né? Dão importância às celebrações religiosas, vão a novenas, vão às missas, né? Podem ir a missas, rezam terço, fazem parte de grupos, né? Então, novenas, terços. Tem atitudes moralistas, né? Moralistas em que sentido? É a época para tentar destacar o valor do Natal, o valor religioso do Natal, o valor de Jesus Cristo. Então ficam gastando discursos sobre o comércio atrapalha o Natal, o Natal não é só comida e bebidas, né? Compras, consumismo, né? Então são pessoas que o Natal encerra aí, prática aparente da fé, e isso a gente nós mesmos tem que lutar para vencer isso, ou para não cair nisso, né? Uma prática aparente da fé, né? Porque está ausente de conversão, está ausente a busca da humildade, está ausente vários elementos de uma fé verdadeira, né? Isso cada um tem que resolver com o seu confessor e com o seu diretor espiritual, né? Mas aqui a gente não pode negar o risco que existe. Jesus deixa claro isso em várias passagens do Evangelho, o risco da hipocrisia religiosa, né? Hipocrisia. E por fim, aqueles que não se acham melhores do que ninguém, talvez tenham consciência bem forte de sua fraqueza, mas que buscam viver o Natal com fé sincera e humilde, né? Que buscam conversão e fé. O tempo do Advento é um tempo de pensar na conversão, o que está mais me afastando de Deus, o que eu tenho que rezar, lutar, fazer penitência para vencer, que buscam, segundo suas possibilidades, a confissão, a participação sincera e íntima da Santa Missa, não para os outros verem ou para aparecer, né? Ou seja, e são pessoas que tentam de várias formas, as nossas lives aqui de quinta-feira tentam isso, né? São pessoas que tentam entender a grandeza do mistério do nascimento de Cristo. Mas, olhando um pouco, isso aqui não é para ninguém ficar se perguntando a qual grupo eu pertenço, mas simplesmente para mostrar como o acontecimento do Natal, ele lança uma luz, e essa luz é captada de forma diferente, e todos podem se abrir a essa luz e buscar com sinceridade e humildade o encontro com Cristo recém-nascido, né? Mas poderíamos nos perguntar nessa noite, ainda estamos na introdução,
Quem de fato sabe o que é o Natal? Não sou eu, não é você, não é o nosso pároco. Quem sabe de fato o que é o Natal? Quem conhece os meandros das profundezas do mistério do Natal é só Deus. Só Deus conhece. Só Deus sabe o que de fato e tudo o que aconteceu naquela noite na cidade de Belém, há mais de 2000 anos atrás. Somente Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso que o Natal, atenção, isso aqui é muito importante para nós, antes, não sem ser, mas antes de ser um fato histórico, o Natal é um mistério divino. Mistério no sentido de algo que só Deus conhece. Só Deus conhece plenamente. E nós só podemos conhecê-lo na medida que Ele nos revela. É esse mistério que foi revelado, esse mistério do Natal, que foi revelado de modo especial e gradual a Maria e a José, posteriormente aos apóstolos, e a toda a fileira de cristãos ao longo da história até chegar a nós. Então, o que sabemos do Natal foi nos contado, foi nos revelado por Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E aí você poderia perguntar, tá certo, só Deus conhece, só Deus revelou, e como é que eu tenho acesso, né? Acesso a esse mistério, né? Para conhecer, para contemplar esse mistério. Com certeza, para entrarmos nessa maravilha do Natal, temos de investigar quase que esses tesouros escondidos nos textos bíblicos, né? Isso ajuda muito quem puder, por exemplo, ir na missa todos os dias. Quem não vai na missa todos os dias, ir na missa todos os dias a partir de amanhã. É algo muito interessante, se dedicar um pouco mais a escutar a palavra de Deus desses dias, né? Então, os textos bíblicos, os textos da tradição da igreja, o ensinamento da igreja, né? E não raras vezes toda essa riqueza bíblica, patrística, ela se encontra condensada na liturgia, nos textos da liturgia, nas orações que o padre faz na missa, nas orações e nos textos da liturgia das horas, né? Nos cantos litúrgicos, né? E por isso que eu queria, antes de tratar diretamente do Natal, revelar para vocês aqui quase que um segredo. Eu digo um segredo não porque esteja escondido, mas porque pouca gente conhece, né? É aquilo que nós chamamos de as antífonas maiores do Advento. Eu vou explicar direitinho para você agora o que é isso. As antífonas O, né? Então, em primeiro lugar, o que é uma antífona, né? Tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Por exemplo, na missa, nós temos várias antífonas, né? Quando não tem o canto de entrada, por exemplo. O padre pode entrar em silêncio e ele recita uma antífona de entrada. Antes da proclamação do Evangelho, nós temos uma antífona, né, que nos prepara a escutar o Evangelho. Aleluia, 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 o Senhor ressuscitou. Então, tem sempre uma antífona, né? Uma antífona. Tem a antífona antes da comunhão. Então, o que é uma antífona? Se a gente vai olhar no dicionário, um dicionário clássico como Caldas Aulet, diz o seguinte: a antífona é um versículo que se diz ou se entoa, porque em geral a antífona é cantada, é um versículo que se diz ou se entoa todo ou em parte antes de um salmo, pode ser uma antífona, né? Principalmente na liturgia das horas, antes de cada salmo e depois de cada salmo, então no início e no fim de cada salmo, a gente entoa uma antífona, né? Que é um versículo bíblico, uma frase ou bíblica ou de origem litúrgica, né? E depois se repete em coro. Então a antífona, ela está justamente ligada a isso, a de falar uma parte do coro e a outra parte do coro responder, ou uma parte é cantada juntas. Então é um versículo bíblico que se entoa ou se recita antes de
um texto mais importante. Então, antes de um salmo, antes de um cântico evangélico, antes de um canto do Novo Testamento, né? Do Antigo Testamento também. Então, o que é que tem no Advento a partir de amanhã? Não sei se você sabe. Se você sabe, que legal, mas muita gente não sabe. A partir de amanhã, do dia 17, que começa a Semana Santa do Advento, os últimos dias de preparação para o Natal, do dia 17 ao dia 23, que o dia 24 já é a vigília do Natal, antes, na oração da tarde da igreja, nas vésperas, antes do canto do Magníficat, cada dia tem uma antífona diferente, e essas 7 antífonas, elas formam um corpo, porque todas elas são como um cortejo. São 7 antífonas, ditas cada uma no dia 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Elas recebem um nome especial, né? Antífonas maiores, porque cada uma delas é como se fosse um hino a Cristo, um reconhecimento de um título de Cristo. É uma evocação de uma promessa messiânica, de um anúncio da vinda do Messias. Então, elas são muito, muito importantes. E essas antífonas também, além de ser rezadas ou cantadas na liturgia das horas antes do Magnificat, nas vésperas, elas também são lidas ou cantadas na Santa Missa ali antes da proclamação do Evangelho. Elas servem de aclamação ao Evangelho para cada um desses dias. E isso é muito bonito. Cada uma delas, e por que elas chamam antífonas maiores? Por causa da sua importância, mas antífonas porque todas elas começam com a expressão ó sabedoria, ó chave de Davi. Então, por isso, as antífonas as antífonas do ó. Cada antífona recebe o nome das suas palavras iniciais. São antífonas que na sua origem são em latim: ó sapientia, ó Adonai, ó radix, ó clavis, ó oriens, ó rex, ó Emmanuel. Né? Então, cada uma dessas antífonas, eu vou ler depois, cada uma delas, elas são importantíssimas. E eu não tenho como explicar aqui para vocês, mas se a gente pegar as 7 antífonas, certo? A primeira é ó sapientia e a última ó Emmanuel. Se a gente pegar as 7 colocando uma atrás da outra, na ordem inversa, cada uma das letras iniciais, elas formam o que a gente chama de um acróstico. Ou seja, há uma frase escondida quando se junta as primeiras letras de cada uma das 7 antífonas. E é a frase em latim ero cras. Ero cras. Porque ero. Então, a partir da última, ero, Emmanuel, radix, oriens. Depois cras, clavis, David, radix, Adonai e sapientia. Então, erocras. E o que significa essa frase? Então vejam que a riqueza da liturgia, da sabedoria da igreja, esconde uma mensagem até nas letras que estão formando essa belíssima obra de arte que são essas antífonas litúrgicas do Advento. Erocras significa, num bom português, estarei aqui amanhã. Estarei aqui amanhã. Estarei amanhã aqui. Chego amanhã. Então, essas antífonas todas estão anunciando a chegada do Messias. Para no dia 24, vigília, véspera de Natal, Jesus termina dizendo a nós: esperem, estou chegando. Né? Então, eu quero mostrar para vocês, depois vocês podem ver na internet, há vários, até o Wikipedia tem um artigo muito bom mostrando todas as antífonas. Eu não vou ler elas em latim, vou ler só elas em português, e eu peço atenção a vocês, porque aí vocês podem já um dia, quem sabe, a gente poderia fazer algumas lives ou um curso sobre essas antífonas, porque elas são riquíssimas, porque elas são quase que síntese, um sumo de vários textos bíblicos. Né? Então aqui nós temos quase que
uma obra feita a partir do que há de melhor do Antigo Testamento, de textos em preparação à vinda do Messias, né? Então, a primeira antífona, que é a de amanhã, 17 de dezembro, diz: Ó sabedoria, que saístes da boca do Altíssimo, atingindo de uma a outra extremidade, e tudo dispondo com força e suavidade, vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Assim, o que eu esqueci de dizer é que cada antífona começa com uma invocação a Cristo, né? São invocações simbólicas a Cristo. Então, termos ou realidades que no Antigo Testamento são aplicadas a Cristo, e termina com uma súplica. A igreja, como corpo místico de Cristo, faz a Cristo, que há de nascer, uma súplica. Então, a 17 de dezembro é essa, ó sabedoria. Depois, 18 de dezembro, ó Adonai, e guia da casa de Israel, que aparecestes a Moisés na chama do fogo, da sarça ardente, e lhe destes a lei do Sinai. Vinde redimir-nos pelo poder do vosso braço. 19 de dezembro, ó raiz de Jessé, erguida como sinal para os povos, em cuja presença os reis se calarão, e a quem as nações invocarão, vinde libertar-nos e não tardeis. A antífona do dia 20 de dezembro. Ó chave de Davi e cetro da casa de Israel, que abris e ninguém fecha, fechais e ninguém abre, vinde e libertai da prisão o cativo, assentado nas trevas e na sombra da morte. A antífona do dia 21. Ó Oriente, esplendor da luz eterna e sol de justiça, vinde e iluminai os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte. 22 de dezembro, então a penúltima antífona. Ó Rei das Nações, Rex Gentium, Rei das Nações, por elas desejado e pedra angular que reunis todos em um, vinde e salvai o homem que do barro formastes. E a última, que é uma invocação de Jesus Cristo como o Emanuel, né? O Deus conosco, o Emanuel. Então essa citação importante é retomada de Isaías, retomada por Mateus capítulo 1. Ó Emanuel, nosso Rei e Legislador, esperança e Salvador das nações, vinde salvar-nos, Senhor nosso Deus. Só para aqueles que gostam da língua oficial da igreja, o latim, eu vou ler então só duas delas em latim, a primeira e a última, tá bom? Só para vocês verem o teor do texto poético. Então vou ler a 17 de dezembro e a de 23 de dezembro. Ó sapientia, que exore altissimi prodisti, attingens affiniusque ad finem, fortiter suaviter dispones omnia, veni ad docendum nos viam prudentiae. E depois a última, essa do Emanuel. O Emanuel, rex et legifer noster, expectatio gentium, et salvator earum, veni et salvando nos, Domine Deus noster. Então, essas antífonas, elas servem muito, né, para a gente, cada dia desta semana que encerra o Advento em preparação para o Natal, considerar a figura de Cristo sob uma luz diferente, sob um aspecto novo, né? E elas nos levam, então, essas antífonas, como se fosse um grande cortejo bíblico e litúrgico, né, de esperança messiânica, ao mistério do Natal. E por isso queremos, então, entrar agora, de fato, na questão do Natal. O Natal como fato e mistério. E começaria, não poderia ser diferente, com um texto do Catecismo da Igreja Católica que sempre resume, sintetiza em poucas palavras a riqueza da doutrina cristã. Então, o Catecismo, no
que é a nossa referência segura de doutrina, né? O Catecismo da Igreja Católica, no número 525, diz o seguinte sobre o mistério do Natal. E percebam bem nessas palavras do Catecismo que ele quer destacar bem a simplicidade, a pobreza, em que a grandeza, a glória de Deus se manifestou. Jesus, diz o Catecismo, Jesus nasceu na humildade de um estábulo, no seio de uma família pobre. As primeiras testemunhas deste acontecimento são simples pastores, e é nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. A igreja não se cansa de cantar a glória desta noite. E aí tem a citação de um hino do início da igreja. Hoje a Virgem dá à luz o eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Cantam-no os anjos e os pastores, e com a estrela os magos põem-se a caminho. Porque tu nasceste para nós, pequeno infante, Deus eterno. Belíssimo hino, Kontakion, de Romanos o Melódio, né? Esse autor dos primeiros séculos. Então, Natal, a própria palavra Natal. Natal significa tudo aquilo que se refere a nascimento. A gente usa isso na nossa linguagem, não só a cidade de Natal, né? Mas na nossa linguagem normal do dia a dia, a gente fala de cidade natal, a cidade onde a pessoa nasceu. A gente fala de aniversário natalício, né? O aniversário que comemora o dia do nascimento da pessoa. A gente fala de natalidade, taxa de natalidade, não taxa de nascimento. Então, em primeiro lugar, Natal se refere a nascer, a nascimento, né? A natividade, tanto que o nome oficial, né, em latim do Natal é Natividade, a festa da Natividade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, em primeiro lugar, no sentido do termo. E é um fato histórico. O evangelho que nós vamos ouvir na noite de Natal, do evangelista Lucas, né, o evangelho segundo Lucas, ali logo nos primeiros versículos do capítulo 2, ele enquadra, né, o nascimento de Jesus como um fato histórico, então, que pertence a um momento concreto da história, que pertence a um lugar concreto da Terra, né? Então, os aspectos históricos e geográficos ficam claros na moldura desse texto, né? Diz o evangelista Lucas: por aqueles dias saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este recenseamento foi o primeiro que se fez, sendo Quirino governador da Síria. Todos iam recensear-se, cada qual a sua própria cidade. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de Davi, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida. E quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz, e teve o seu filho primogênito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Aqui, essas frases do Evangelho encerram muita coisa. Mas para o que nos interessa hoje, nessa noite, nós temos aqui uma live breve, só de levantar alguns elementos do mistério do Natal. Nós vamos nos contentar aqui de destacar 4 aspectos só. 4 aspectos. Tá? Em primeiro lugar, o tempo, né? O aspecto histórico. Né? Então, o Lucas tem o cuidado de nomear aqui o imperador da época, né? César Augusto, imperador romano,
Então Jesus nasce na época do apogeu do Império Romano, e o local onde ele nasce, ou seja, Israel, é dominada pelo Império Romano. E nomeia também, por causa da questão do recenseamento, o governador da Síria, que era o responsável desde a parte norte lá da Síria até abrangendo também essa região de Israel, dando o nome do governador da Síria como Quirino. Depois o local, tanto o local onde Maria e José moravam, Nazaré, e o local para onde eles têm que se dirigir para o recenseamento da origem familiar de José, que é no sul. Eles têm que subir até o sul para se recensear em Belém. E aqui sim está ligada toda a questão das profecias do Antigo Testamento que colocam o Messias como um descendente de Davi, da linhagem de Davi. E Belém é a cidade de Davi. Por fim, os personagens. Os personagens aqui, o pai e a mãe, José e Maria, o casal, ela está grávida, e a criança que nasce, que é Jesus. E o fato do nascimento, que é narrado com muita simplicidade. Se vocês notarem, disse, já no versículo 6, quando ali se encontravam, em Belém, completaram-se os dias de ela dar à luz, e teve o seu filho primogênito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Então, esse é o fato, o nascimento de Jesus em Belém. Dá para a gente lembrar um pouco com o presépio criado por São Francisco de Assis. Então, essa ideia que a gente tem um pouco dessa simplicidade e da grandeza do evento. Jesus nasceu em Belém. Ótimo. Chegamos até aqui. Poderíamos terminar a live e dizer, olha, vamos lá, vamos viver bem esse Natal, Jesus nasceu para nos salvar. São frases que todos nós falamos e às vezes falamos com imensa facilidade, sem às vezes entender muito o que está por detrás disso. É uma criança, é uma pessoa que não possui a nossa fé, é um jovem mais curioso que quando nos faz uma pergunta, aí a gente vê, a gente nota que a gente não sabe. Quando uma pessoa diz, porque Jesus nasceu para nos salvar, assim, mas salvar de quê? Do pecado, mas e quem disse que eu peco? E aí começa toda uma necessidade de explicação, e aí a gente às vezes nota que nós mesmos lá dentro não paramos muito para pensar, para estudar, para considerar esse mistério tão importante da nossa fé, que é o nascimento de Cristo. Então eu perguntaria para você que está me escutando agora, o que está por detrás deste fato? Cristo nasceu em Belém. O que está por trás? Porque aqui nós elucidamos um pouco, mostramos um pouco o fato histórico. Assim como eu, você, nós nascemos, Jesus também nasceu. Mas o que significa? Por detrás deste fato histórico existe um mistério divino. Existe algo que tem que entrar nos meandros da fé para entender o que ali aconteceu. Primeiro vamos pegar dois textos bíblicos importantíssimos, que já nos dão um olhar de águia, sobre esse acontecimento. Primeiro, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 1 e 14. João 1, versículo 1 e o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, se fez homem, e veio habitar no meio de nós. E nós contemplamos a sua glória, a glória que possui como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Aqui a palavra que a Bíblia traduz por verbo, ela em grego é logos, que tem o sentido de palavra, mas tem o sentido também de razão, de amor, de liberdade. Ou seja, o termo logos, para simplificar aqui, é um termo que que os cristãos aplicavam logo à segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, Pai e Filho. Então, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é ele que é o verbo, verbum, é a tradução latina para o termo grego logos, verbum, o verbo de Deus, a palavra eterna do Pai. Então, a primeira coisa, esse verbo que existe eternamente, que existe junto de Deus, aqui junto de Deus é Deus Pai, né, porque o verbo é Deus, né, ele se fez homem sem deixar de ser Deus e habitou no meio de nós. Esse é o principal sentido, o principal mistério que se esconde por detrás da manjedoura de Belém. Quem é que está ali? Quem é aquele bebê? Aquele bebê é o verbo eterno do Pai que se fez homem. Depois nós temos um segundo texto, agora de São Paulo, basicamente é um versículo da carta de São Paulo aos Gálatas. A única vez que São Paulo menciona, e é uma menção indireta, menciona a figura da Virgem Maria. Gálatas capítulo 4, versículo 4. São Paulo diz assim: quando chegou a plenitude do tempo, Deus, sempre Deus, aqui quando aparece Deus sem nenhuma nomenclatura mais, Theos, Deus, no Novo Testamento, está se falando de Deus Pai, né? Deus enviou o seu Filho, o Verbo eterno do Evangelho de São João, enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Deus enviou o seu Filho, este enviado por Deus, é Filho de Deus, é verdadeiro Deus. Nascido de uma mulher, se nasce de uma mulher, é homem, é verdadeiro homem. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eu queria saber se você que está agora me acompanhando aqui e está junto comigo nesse itinerário, tentando aprofundar o sentido do Natal, se você quer continuar. Se você quer entender mais. Porque agora é que eu quero explicar para você a expressão que eu usei como título dessa live de hoje. Quando eu coloquei o mistério do Natal e coloquei uma frase embaixo: como Deus virou o jogo. Entender isso a partir de Deus, daquilo que Deus nos revelou, só assim podemos conhecer o pensamento de Deus, por meio da palavra de Deus. E como isso estava além do que qualquer ser humano podia esperar, né? E eu pediria um pouco de paciência para a gente, mas eu acho que quando vocês chegarem ao fim, vocês vão gostar, né? Eu queria propor aqui para vocês uma visão mais ampla, mas também muito bonita da doutrina da igreja sobre o Natal, mas aí nós vamos aprofundar um pouco. Se tiverem dúvidas, podem postar as dúvidas, no final a gente vai tirar. Então, Deus virou o jogo. Como? Comecemos com São Paulo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 20 a 24. É um texto muito conhecido de todos nós, mas eu vou ler. Onde está o sábio? Onde está o letrado? Onde está o investigador deste mundo? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, já que o mundo, por meio da sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Enquanto os judeus,
pedem sinais e os gregos andam em busca de sabedoria, nós pregamos um Messias crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Aqui, nesse texto muito famoso de São Paulo, para ser sincero, não está falando do Natal. São Paulo está fazendo aqui uma reflexão a partir do mistério da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, Cristo crucificado como sabedoria de Deus. Mas eu acho que o que São Paulo atribui ao mistério da cruz pode ser certamente estendido a todo o mistério de Cristo. Porque a cruz está no centro do mistério de Cristo. E por isso também pode se aplicar ao mistério do Natal, ao mistério do seu nascimento. Vamos dar uma olhada, isso vai nos ajudar muito, a focalizar a situação religiosa na época do nascimento de Jesus. E fazer como os judeus faziam. Os judeus dividiam a humanidade em dois grupos. Aqueles que acreditam no único Deus, e esses são os judeus, certo? Os descendentes de Abraão, aqueles que seguem a Torá, a lei de Moisés, e os outros. E os outros quem são? Os pagãos, os gentios, que São Paulo aqui chamou os gregos de forma especial, porque São Paulo pregava para o mundo helênico daquela época, principalmente aos coríntios. Ele está aqui dirigindo a sua carta a pessoas de cultura, de língua e de cultura grega. E fazer uma comparação dessa situação religiosa aqui, gregos, e aqui gregos em geral são pagãos, aqui são os egípcios, são os romanos, né, são todas as religiões antigas da época, e os judeus, fazer um pouco um comparativo, focalizando um pouco qual é a expectativa dessas pessoas em relação a Deus, a sua relação com Deus, né? E aí nós vamos entender um pouco da grandeza do Natal, né? Vamos juntos. Primeiro sobre os gregos, os pagãos. As religiões antigas, todas, exceto o judaísmo, todas eram politeístas. Ainda são politeístas. São baseadas na crença de vários deuses. Cada religião dessa tem um panteão, um grupo de deuses, de divindades, com maior ou menor poder. Certo? E aqui vamos nos deter mais, por exemplo, as religiões grega e romana antigas, né? E como era esse mundo dos deuses? Os deuses, nós que somos cristãos, somos católicos, temos a ideia de quando falam de Deus, de religiões antigas, a gente projeta a nossa visão de Deus, que é uma visão cristã. Mas os deuses, no fundo, eram projeções, né, de sentimentos, de relações, de conflitos humanos. Então, o mundo dos deuses, tanto na religião grega, basta ler um pouco de mitologia grega para tomar contato com isso, e também a mitologia romana, com certeza. O mundo dos deuses era um mundo de vingança entre os deuses, e dos deuses e os homens, vingança, divisão, inveja, guerras, né? Quem já leu Ilíada? Quem já leu Odisseia? Pode comprovar isso. As religiões antigas pagãs eram religiões do medo em relação aos deuses. Medo de que os deuses se vingassem. Medo do destino. Medo de não ter agradado a um Deus ou a outro, ou tendo agradado a um Deus ter desagradado a outro, e isso vir em prejuízo de si mesmo, da família, do clã, da cidade, do país.
da minha descendência. E o culto, os atos de culto dessas religiões, aqui não queremos nem falar das religiões indo-americanas, depois as religiões também asteca, que tem também muito disso. O culto que as pessoas prestavam a esses deuses eram modos variados de aplacar, de acalmar, de esfriar essa ira dos deuses. Um Deus que era homenageado, o outro que não era. Né? Um Deus que é mais forte do que o outro e poderia me prejudicar. Ou seja, no mundo do paganismo, os deuses estão acima dos seres humanos, são deuses, se parecem muito com os seres humanos por suas paixões, mas o seu poder está ligado ao privilégio, à vingança, à discriminação, ao destino e a tantas outras coisas. Vocês vão ver onde eu quero chegar. Por outro lado, os judeus, né, têm uma outra visão. Né? Os judeus são monoteístas, acreditam num único Deus. Só existe Javé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o único Deus. Por isso a nossa comunhão, nós cristãos com os judeus, é essa. A nossa fé no único Deus. Depois, Deus revelou aos judeus, ao seu povo, que no futuro enviaria um rei cujo reino não teria fim. Um rei justo, um rei que traria a paz, um rei que traria a grandeza do seu povo, um Deus que traria a salvação e o perdão dos pecados. Ou seja, isso que no Antigo Testamento a gente chama de espera messiânica. O que acontece que nós, cristãos, quando a gente fala de Messias, tudo, como a gente já sabe o final da história, a gente tem dificuldade de entender como era antes de Cristo vir. E de entender o problema que as pessoas da época de Cristo, os discípulos, os apóstolos, a dificuldade de acreditar em Cristo, qual era? Porque a gente acha, não, é Jesus, Messias, meu Deus, como é que não acreditar? Jesus fazia tanto milagre. É porque a figura que eles esperavam do Messias é muito diferente de quem era Jesus. Em primeiro lugar, a esperança messiânica de grande parte dos judeus, não todos, mas de grande parte dos judeus, era a esperança de uma figura política e nacionalista. Isso dá para ver em várias passagens em relação aos apóstolos. Em vários momentos da paixão de Cristo, do relato da paixão de Cristo, porque o povo pede para liberar Barrabás, que era um agitador político, uma figura messiânica. Então, a esperança messiânica de muitos da época de Jesus, isso vinha sendo alimentado ao longo da história, era a esperança de um rei político e nacionalista. Então, quem era a figura do Messias que o judeu normal, os fariseus e as pessoas de fé esperavam? Um descendente de Davi, ainda que especial, uma pessoa enviada por Deus, consagrada por Deus, isso que significa a palavra Messias e Cristo, ungido por Deus, enviado por Deus, mas que não passava de um homem especial, um enviado de Deus, mas um homem. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, que a coisa pega, porque
aquilo que os gregos achavam de Deus e aquilo que os judeus achavam de Deus, claro que é uma discrepância imensa, porque Deus é um só, como os judeus tinham parte da verdade, tinham entendido aquilo que Deus tinha revelado, mas não sabiam o que estava para vir, não tinham ideia, de fato, de toda a verdade sobre Deus e do que Deus estava para enviar. E os gregos muito menos. Nós vamos ver, que eu digo os gregos porque grande parte de nós não fomos judeus, então nós somos descendentes de linhagem pagã. Então aqueles que não eram judeus, como é que viam essa pregação sobre esse Salvador que é um Cristo? Então aí que vem a surpresa de Deus. O Natal, a vinda de Cristo é a grande surpresa de Deus. E é aí que eu quero convidar você a aprofundar agora o valor teológico do Natal. Uma realidade absolutamente sobrenatural, que nenhum ser humano foi capaz de pensar, imaginar, nem sonhar. O plano de Deus está além dos nossos sonhos, da capacidade de pensar, de planejar, de criar. Ou seja, algo que é totalmente Deus, o mundo de Deus. Em primeiro lugar, aquilo que a gente chama de encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne. A primeira surpresa do Natal é essa. Quem nasce não é só um homem. Quem nasce não é só Deus também. Não é que Deus veio e desceu na terra como Deus e arrumou uma forma de aparecer como homem. Não. Não. Deus desceu do céu, Deus Filho, e sem deixar de ser Deus, plenamente Deus, na sua pessoa divina, se fez homem. Assumiu uma natureza humana verdadeira. Uma alma verdadeira, um corpo verdadeiro, com uma vida humana plenamente normal. A começar pelos meses de gestação. Deus não veio com a aparência de homem, como queriam alguns hereges no início do cristianismo, os docetistas, gnósticos. E nem mesmo Jesus é um homem especial com poderes divinos. Não. Não. Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém, nosso Salvador, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa é a primeira coisa fundamental. E que isso é a virada de jogo de Deus. Quando alguém só esperava Deus, Deus se torna homem. Onde só se esperava um homem, Deus se une ao homem. Essa é a encarnação do Verbo. Além do mais, para mostrar que a iniciativa é direta de Deus, que não tem como acontecer de forma diferente, Deus ainda coloca que o nascimento do seu filho tem que ser virginal. A gravidez de Nossa Senhora, não por maldade da criação, não por maldade de relação sexual, como se o que Deus criou fosse mal. Não! O sexo é bom, o corpo é uma realidade boa e santa. Mas por vontade de Deus, para mostrar a absoluta soberania de Deus no seu agir salvífico, no seu agir de salvação, Deus chama Maria e José para um matrimônio virginal. E o nascimento virginal. A virgindade não é a abstinência de relação sexual. Isso é sua consequência. A raiz de qualquer opção livre e religiosa pela virgindade significa entregar-se totalmente a um agir que só é de Deus, além do poder humano.
Um outro aspecto dentro disso, nós vamos vendo como esse virar o jogo é profundo. A gente falou antes dos gregos. São Paulo falava que a cruz é loucura para os gregos, mas também o Natal é loucura para os gregos. Quando é que um grego poderia imaginar que um Deus, que qualquer que fosse, ia se fazer homem, ia assumir uma força humana? Porque na mentalidade grega, na filosofia grega, o que há de mais inferior no mundo é o que é material. É o que é material. O corpo é um cárcere das almas. Isso é uma visão absolutamente contrária ao cristianismo. Que depois foi herdado pelo espiritismo, por várias outras religiões que desprezam tudo que é material, tudo que é corporal, tudo que é sexual, tudo que é histórico. Isso nada é do cristianismo. O cristianismo nasce com a valorização da palavra carne. O verbo se fez carne. E essa carne que é criada por Deus, ela se torna carne de Deus. Não à toa, Tertuliano, nos primeiros séculos do cristianismo, fala cardo salutis. A carne é o eixo da salvação. Então, isso é muito importante. Então, a primeira virada do jogo é com toda a humanidade pagã. Deus veio mostrar que o homem e a mulher, o ser humano, é muito mais do que eles imaginam. O homem não é só alma. O homem é corpo e alma. Eu vi esses dias lá no meu trabalho, num calendário, uma frase, eu acho que era até de uma clínica de estética, e dizia mais ou menos assim: descubra a beleza da alma que está dentro desse corpo, uma coisa assim, né? Então, nós não temos alma dentro do corpo. Isso é uma visão dualista. Nós cristãos, a alma está dentro do corpo, porque o corpo não é um receptáculo de alma. A alma está unida ao corpo. E essa união de corpo e alma nós damos o nome de pessoa, a pessoa humana. Isso que dá unidade ao indivíduo, na sua dimensão física, psicológica e espiritual. Então a primeira coisa, Deus feito homem é uma loucura para os gregos, mas também para os judeus. Porque os judeus também não podiam jamais imaginar que o Messias fosse Deus. Isso é um escândalo para os judeus. Por causa da distância absoluta, a ideia da suprema transcendência de Deus impedia de sequer vislumbrar um mistério desse. Só o Espírito Santo pôde suprir esse gap na mentalidade dos apóstolos. Jesus tinha ressuscitado dos mortos, e tem um dos apóstolos ainda que chega e pergunta: e aí, Jesus, é agora que hás de restaurar o reino de Israel? A visão do Messias político, muito presente, muito forte. Um escândalo para os judeus. Escândalo para os judeus. E Deus é único. E entender como Deus seja único, mas três pessoas sem ser três deuses. E a batalha que a igreja teve nos primeiros séculos para fazer uma apresentação racional, técnica, científica, filosófica e teológica dessa terminologia. Então, loucura para os gregos, escândalo para os judeus, ou seja, uma virada de jogo total. Ou seja, Jesus Cristo é tudo o que a humanidade não esperava, no sentido de que supera as expectativas. É uma surpresa absoluta de Deus.
que está naquela manjedoura de Belém. E além disso, na pregação, no mistério da cruz, na ressurreição, Cristo haveria de revelar como seria essa salvação, que tipo de Messias ele era, que tipo de Cristo ele era. Primeiro, uma salvação integral. Quem acha que Jesus veio salvar só a nossa alma, essa expressão alma, quando se aplica a alma como o ser humano inteiro, se entende, mas salvar só a alma, porque o corpo, a terra há de comer, essas linguagens assim não são cristãs. Porque se o corpo não valesse nada, a gente não enterrava o corpo. Se o corpo não valesse nada, a gente não tinha Eucaristia. Porque a Eucaristia é o sacramento do corpo de Cristo para o nosso corpo. Ah, não, é para a nossa alma. Para o nosso corpo e a nossa alma. Mas não só para a nossa alma. Para a nossa alma bastava a palavra. O pedaço de pão é algo material que mostra que a matéria é lugar do encontro com Deus, quando Deus se faz carne. E tendo se feito carne, se faz pão, se faz Eucaristia. Corpo e sangue de Cristo. Para nos divinizar. Essa salvação, então, que Jesus vem trazer, ela é integral. Ou seja, é o homem inteiro que vai ser resgatado pela graça. Inteiro. Corpo, alma. Inteligência, vontade e sentimentos. Memória. Memória, sentidos externos e internos. Ou seja, a salvação de Cristo é uma recriação, é uma salvação a partir da criação de Deus. Deus cria e recria. A redenção é uma recriação, é a renovação da criação. Não à toa a ressurreição de Cristo, o primeiro dia da semana, quando começa o primeiro dia da criação, recomeça a criação. Não bastasse a salvação integral, a salvação também é universal. Ela é destinada a todos os homens. Jesus não veio salvar só os judeus. Primeiro os judeus. O povo escolhido de Deus para que dele viesse o Salvador. O povo escolhido de Deus que pela sua fidelidade atraísse todos os povos para Jerusalém, para o Messias. A redenção universal, todos os homens e todas as mulheres, de todos os lugares, de todas as épocas. A salvação é universal. E para terminar, essa virada de jogo, tomara que vocês estejam me acompanhando, tomara que estejam entendendo um pouco, não sei se eu estou sendo muito obtuso, é que dentro disso tudo, a virada do jogo, o resultado é que Cristo mostra para nós algo que a gente sozinhos não poderíamos saber. Ou seja, revela verdades absolutamente sobrenaturais. E é por isso que a gente lê a Bíblia. É por isso que a gente lê Santo Agostinho e Santo Irineu. É por isso que a gente escuta São João da Cruz e Santa Teresa de Jesus. É por isso que a gente participa da missa todo domingo. É por isso que a gente reza, a gente medita. É por isso que a gente busca mudar de vida e se abre para que o Espírito Santo, com a sua graça, possa fazer em nós o que Ele quiser. A gente faz tudo isso para deixar que a salvação de Cristo aconteça em nós. Então, Cristo veio, se a gente pudesse resumir, Cristo veio revelar, em primeiro lugar, a verdade. Eu coloco aqui o artigo para deixar bem definido. A verdade sobre Deus. Quem sabe quem é Deus, é Deus. Quem sabe o que Deus pensa? Quem sabe o que Deus quer? Quem sabe o que Deus sente? Quem sabe o que Deus quer de nós é só Deus. E quem nos veio revelar isso? O próprio Deus, o Filho de Deus eterno. A sabedoria do Pai, a
palavra eterna do Pai? É Cristo. Esse é o mistério do Natal. A humanidade sempre quis atingir a Deus, chegar até Deus, alcançar a Deus, alcançar a perfeição, alcançar a felicidade, alcançar a plenitude. Qual é a religião que não promete isso? O cristianismo é a única via de salvação, porque chamar o cristianismo de religião é reduzi-lo. É o único caminho de salvação em que Deus virou o jogo. Não fomos nós que encontramos a Deus. Foi Deus que nos encontrou. Não fomos nós que por sacrifícios, por orações, por asceses, por nirvanas, por purificações, atingimos a altura de Deus. Deus veio até nós. A bondade veio até os porões da maldade. O Criador veio atrás da sua criatura. O Criador veio atrás de Adão e Eva para salvar. Esse é o sentido da parábola do bom samaritano. O homem caído, ferido, semi-morto, é encontrado, é curado, é cuidado e é levado para que esse cuidado seja contínuo na hospedaria pelo bom samaritano, que é Cristo, que vem nos salvar. Então, só Cristo nos revela a verdade sobre Deus. Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus chamava Deus de Pai. Pai nosso, Pai, o meu Pai. Vós não conheceis o meu Pai. Eu e meu Pai trabalhamos. A filiação divina, Ele é Filho. E o plano de salvação significa restaurar em nós a filiação divina. Sermos filhos. É o Espírito que clama em nós, diz São Paulo, Abba, Pai. A filiação divina, a misericórdia de Deus, a ação do Espírito Santo, é Cristo que nos revela quem é Deus. E como se não bastasse, Cristo também nos revela a verdade sobre o ser humano. Quem sabe o que é o ser humano? Quem sabe quem é o homem? Quem é a mulher? Quem sabe o que pensa cada um de nós? O que quer cada um de nós? Quem sabe as fraquezas e as fortalezas? Os percalços e as potencialidades do ser humano? É Deus. É Deus. E Cristo veio nos revelar isso. Veio nos revelar que a nossa vocação é ser filhos no Filho. Filhos nele. Por isso, eu deixo aqui só como provocação de aprofundamento teológico. Às vezes a gente tem na catequese, claro, para simplificar, para criança e adolescência, então a gente vê muito a história da salvação assim: Deus criou o mundo, criou o homem e a mulher, então teve o pecado original, e aí entrou o pecado no mundo, o pecado foi crescendo, aí é como se Deus tivesse, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí resolve mandar Jesus para salvar a humanidade, e Jesus é Deus que se fez homem para nos salvar. Como fosse simples assim, como se Deus não fosse Deus, como se houvesse surpresa para Deus, no sentido de que Ele não soubesse das coisas. Mas na doutrina católica, nos grandes teólogos cristãos, a verdade é essa, mas não assim. Deus, quando criava o homem, criava a mulher, Ele tinha em mente Cristo. Tanto que a gente pode dizer que Deus criou o homem para o Verbo se encarnar e manifestar a sua glória e nos fazer participar dessa glória eterna que é a vida eterna de Deus. Mas isso
teria um papo para aprofundamento teológico em outra circunstância e não aqui para nossas lives dos bastidores da Bíblia. Mas espero ter fornecido para vocês alguns elementos de reflexão sobre esse mistério do Natal e sobre como Deus virou o jogo. Vamos recordar um pouco sobre o que vimos, para não perder o fio da meada, né? Primeiro fizemos uma introdução sobre o Natal e a fé, como as pessoas consideram o Natal, aqueles que não têm fé, aqueles que têm uma fé um pouco formal e aqueles que têm uma fé mais sincera, mais autêntica, né? Depois vimos que para aprofundar o mistério do Natal nós temos que nos atentar à Bíblia, aos textos da tradição, dos santos da igreja, e aí vimos a riqueza da liturgia da igreja, principalmente nas antífonas O, né? Que são essas antífonas belíssimas que aparecem agora na parte final do Advento. Depois fomos analisar um pouco o Natal como fato e mistério. E para aprofundar isso, vimos como Deus virou o jogo da humanidade, tanto da expectativa dos gregos como dos judeus, para uns loucura, para outros escândalo, como a encarnação do Verbo, Deus que se faz homem, é muito mais, mas muito mais do que o nosso pobre coração e a nossa pobre cabeça pudessem imaginar. Então, quis oferecer aqui para vocês um pouco, como sempre, né, da riqueza da doutrina, da fé, da verdade da fé. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, gostaria de tirar alguma dúvida, ou conseguiram entender tudo. Ficaria muito contente se tivesse já entendido tudo, mas se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Hoje é a nossa última live do ano, tá bom? Vamos ter agora um grande recesso. Nós voltaremos a ter as nossas lives aqui nos bastidores da Bíblia no mês de fevereiro, né? Então vamos ter esse final de dezembro, mês de janeiro inteiro. Eu aconselho a vocês, a quem não assistiu a todas as lives, nós temos 33 lives, todas à disposição aqui no Instagram, mas também no YouTube. Eu acho que seria uma ocasião de rever aquelas que vocês não viram, ver as que não viram, rever as que vocês acharam mais interessante, ou recordar alguma coisa, ou aprofundar algum tema. Então eu peço a vocês que durante essas semanas de recesso, nós vamos ter em janeiro e agora em dezembro, pudesse também não abandonar, né, essa curiosidade da fé, que nos faz conhecer mais para amar mais, né? E como eu vejo que não tem nenhuma pergunta, já vamos tarde, hoje foi uma live longa, né? 10h15, eu queria desejar do fundo do meu coração, eu e minha família, um Feliz Natal a cada um de vocês, a seus familiares também, para que este Natal possa ser um encontro pessoal, transformador com o menino Jesus. Um menino Jesus que não é só uma figura sentimental ou uma figura bonitinha para comover os nossos corações, mas acho que não podemos reduzir, é isso também o Natal, mas não podemos reduzir só a isso. Ele é pequeno, mas porque Deus é tão grande que é capaz de ser pequeno. E contemplar no presépio, contemplar na imagem do menino Jesus tanta coisa que se escondem por detrás daqueles olhos daquele bebê. Aquele bebê em Belém, recém-nascido, envolto em faixas, filho de Maria e José. Nem Maria e José, nem toda a humanidade, até hoje, temos muita dificuldade a entender a surpresa de Deus, a entender como Deus virou o jogo para nos salvar, por amor, por misericórdia, mas para nos dar uma felicidade que não é barata,
que não é simplória, que não é passageira e que, de fato, nos torna felizes. Não por alguns dias, meses ou anos, mas para sempre. Feliz Natal a todos vocês e até fevereiro. Até mais.